Você tem medo de morrer? Essa é uma pergunta que quase todo mundo já ouviu. É uma pergunta que muitas das vezes acaba impactando e assustando as pessoas. Mas muitos respondem não, pois acham que haverá finalmente um descanso na vida delas. Mas a pergunta que realmente assusta as pessoas é: você tem medo de ir para o inferno? Muitos se calam ao ouvir essa pergunta, para continuar a fingir que o inferno não existe. Outros zombam da existência do inferno, pois querem continuar a vida na prática do pecado. Existem pessoas que não sabem o que é o inferno e muitos têm curiosidade de saber quais suas características. Como é o inferno segundo a Bíblia? O inferno na Bíblia é nomeado com vários nomes, sendo eles todos referindo-se a um mesmo lugar: Seol, Sheol, Hades, sepultura, lago de fogo, fogo e enxofre, inferno, e também é conhecido como a morte eterna. E também tem outros nomes. Em quadrinhos, desenhos, filmes, entre outros, o inferno é localizado embaixo da terra e é um lugar profundo. A Bíblia cita vários momentos que o Hades é um lugar fundo, usando o verbo descer, como se estivesse localizada para baixo. Efésios 4, de 9 a 10. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Gênesis 37, 35. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Continuou a chorar por ele. Números 16, 30 a 33. Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que os homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabaram de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Antes da ressurreição de Jesus, no Antigo Testamento, o paraíso e o inferno eram o mesmo lugar, porém com uma divisão para os justos e os injustos. No Novo Testamento, após Jesus visitar o inferno enquanto morto e ressuscitar, o paraíso passou a se localizar acima dos céus. Todos aqueles que viviam em obediência a Deus e os que estavam no inferno na divisão dos justos passou a ser arrebatado para o céu. Mas aqueles que o desobedeceram e viveram descrentes no Deus de Israel continuaram e continuarão a passar a eternidade lá. Muitos acham que o inferno será um lugar legal, cheio de curtição, com bebedeira, festas, comida, imoralidade sexual, pecados e coisas que as pessoas gostam. Sinceramente, eu não faço ideia de onde eles tiraram isso. É um pensamento ridículo e que não tem nada a ver. A Bíblia não diz exatamente como realmente será o inferno, mas ela cita que será horrível. Haverá dor e ranger de dentes. Com o máximo de detalhes físicos que podemos pegar da Bíblia, o inferno será um lago. Mas não será um lago qualquer, será um lago de fogo junto com o enxofre. O enxofre, junto com as chamas, faz com que o fogo fique mais alto, quente, forte e duradouro. Todos que estiverem lá ficarão dia e noite queimando para toda a eternidade. E o pior de tudo, nem será o fogo ardente, mas sim a falta da ausência de Deus. Ele não estará lá. Não haverá nem sequer um pouquinho da presença de Deus.
clamaremos e não seremos ouvidos. No inferno, seremos abandonados por nossas consequências. Seremos abandonados por termos abandonado a Deus. Hoje, não somos abandonados por Ele. Temos todo dia uma oportunidade de uma vida em comunhão com Ele. Porém, poucos dão ouvido à sua voz. Quem irá para o inferno? O inferno foi criado para que os anjos caíssem e ficassem presos por terem desobedecido a Deus. Mas se tornou o destino de todos os seres humanos. Isso porque escolhemos desobedecer ao Senhor e viver na prática do pecado. Deus nos deu bilhões de oportunidades de viver feliz e ainda assim escolhemos a única que nos afastou dele. Um caminho entre o mundo inteiro, uma árvore entre todos os tipos de planta, uma fruta entre bilhões. Escolhemos todas as que nos afastaram de Deus e da alegria verdadeira. E por isso somos dignos apenas de morte e sofrimento eterno. Mas existe algum meio de não irmos para o inferno? Sim, existe, mas é apenas um. É aceitando a Cristo Jesus. Deus nos deu mais uma chance de recomeçarmos uma nova vida com Ele. Deus entregou o seu Filho, uma parte de si que é santo, para morrer por nós pecadores. É através da confissão de nossos pecados, na crença de Deus Pai e na aceitação de Jesus Cristo que podemos ser salvos. Não existe outro caminho, pois Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É algo simples, basta aceitá-lo de todo o coração e abandonar a prática do pecado. Mas não aceite a Jesus por medo de ir para o inferno, mas aceite-o em seu coração pelo que Ele fez por você. Caso você não saiba o que Ele fez por você, em João 3:16-18 diz tudo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus julgará os justos e injustos. Os nomes dos justos serão escritos no livro da vida, que estes reinarão junto com Deus nos céus. Mas os nomes dos injustos não estarão lá, e aqueles quais os nomes não estiver no livro da vida perecerão a eternidade no lago de fogo e enxofre. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tiago 1:14-15. O único que pode dizer quem vai ou não vai para o inferno é Deus. E Ele vem dando a todos nós, todo dia, a oportunidade da salvação para as nossas vidas, inclusive
para você. Ele nos deu o livre arbítrio para escolher o nosso caminho como quisermos, mas tudo se há uma consequência. E por mais que há vários caminhos, apenas um nos leva para a salvação, que é Jesus. Hoje você está tendo a oportunidade de tê-la. Reconheça Jesus como seu suficiente e único Salvador. Viva como cristão e seu nome estará lá no livro da vida. Espero que você tenha aprendido. Não fique com medo de ir para o inferno, mas aproveite a oportunidade que temos aqui hoje para viver e ter uma comunhão com Deus, porque um dia essa oportunidade vai acabar e assim teremos destino, o céu ou o inferno. Por mais duro que essa palavra seja, espero que você tenha compreendido e mude de vida e tenha uma vida em alegria, uma vida com Deus. Que Deus te abençoe.